A paz de Cristo, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos das grandezas do nosso Deus e da palavra do Senhor. Eu te convido a, nessa noite, lermos juntos a palavra de Deus para a nossa edificação. Deixe os problemas de lado, porque problema todos nós temos. E vitória todos nós temos. Deus nos faz mais do que vencedor, independente de qualquer problema. Quanto maior o problema, maior a vitória. Se o seu problema é desemprego, é financeiro, é saúde, Cristo é aquele que cura, Cristo é aquele que provê, Cristo é aquele que multiplica os pães, como Ele fez para os seus apóstolos, para aquele povo. 5 pães e 2 peixes para multidões. Cristo é aquele que transforma a água em vinho. Então Ele vai transformar o seu problema em solução e conquista e vitória. Creia nisso. Vamos ler a palavra de Deus no assunto que nós estamos falando, que é com que corpo os mortos em Cristo vão voltar e que corpo terá o homem que morrer sem Cristo. Então nós temos meditado no assunto e não podemos parar de meditar até que sejamos totalmente esclarecidos, porque a Bíblia declara que o povo perece porque lhes falta conhecimento. Então você que está na igreja procura conhecer a Cristo, conhecer a palavra de Deus e a verdade do Evangelho, porque por um tio sequer, um jota sequer, que cai da lei e da verdade, você pode perecer. Então, 1 Coríntios capítulo 15 e dos versos 35 para frente. Peço que você medite comigo. Mas antes, se você quiser, se inscreva no canal e deixe seus comentários para nos ajudar. Vamos à leitura da palavra. 35. Mas alguém dirá, como ressurgirão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morre. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhes o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma, uma é a carne dos homens, e a outra dos animais, a outra a das aves, e a outra a dos peixes. Então vejam aqui que Paulo está dizendo. E por que Paulo estava dizendo isso? Porque havia aquela confusão entre os irmãos que não havia ressurreição de mortos. Então eles fazem a pergunta a Paulo, já que aos irmãos, não só a Paulo, mas a todos os crentes em Cristo Jesus, já que os crentes vão ressuscitar, com que corpo eles virão? Vejam que a pergunta que eles fazem aqui, porque isso aqui é uma pergunta. A pergunta que eles fazem aqui é a pergunta que muitos fazem hoje. E muitos fazem a pergunta hoje, não porque não acreditam na ressurreição, mas porque não têm conhecimento da palavra. E eles aqui conheciam, eles sabiam que existia a ressurreição, mas eles estavam acreditando naquelas seitas que ensinavam que a pessoa morrendo não ressuscitava mais. Eles reencarnavam, eles reencarnam. É isso que a maioria, muitos ensinam por aí. Mas então Paulo está deixando claro para eles aqui. E Paulo chama eles até de insensatos. A palavra insensato quer dizer loucos,
malucos, doidos. Era o que Paulo estava querendo dizer. Vocês são loucos. E a pergunta, com que corpo virão? Então Paulo usa a natureza, usa o campo, usa a semente, usa o grão. E Cristo também usou o grão. No capítulo de número 12 de João, abram comigo, por favor, para nós conhecermos o que Paulo está querendo dizer. Foi exatamente o que Cristo disse aqui. João 12, versículo 24. Ele disse: em verdade vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morre, produz muitos frutos. Então, Jesus está dizendo aqui da sua morte, que ele tinha que morrer, porque ele morrendo, ele salvaria todos que se achegassem a ele, através da sua ressurreição, através da sua morte e da sua ressurreição. Agora, que morte é essa que Cristo está falando aqui? Quantos tipos de morte existe? Ou quantas mortes existem? Tipos de morte há muitas, mas quantas mortes existem? Quantas mortes há? E quantas vezes uma pessoa pode morrer? É isso que nós estamos meditando. Vamos ver lá em Gênesis, no capítulo de número 2. Gênesis 2, lá na criação. Deus criou todas as coisas. 2, Gênesis 3, e versículo de número 18. Gênesis 3, 18. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerá das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado. Pois és pó, e ao pó tornará. Então vejam aqui, essa é uma morte. E qual foi a outra morte? A outra morte está mais para trás, no capítulo de número 2, essa sim. No versículo 18, diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhes-ei uma adjuntora que lhes corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamava, ou como lhes chamaria. E tudo que o homem lhes chamou, a todos os seres viventes, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais do campo, às aves dos céus e a todos os animais. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais do campo. Mas para o homem não lhes havia adjuntora que lhes correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Diz o homem: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixa o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, ambos serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se
envergonhava. Então vejam aqui, na criação do homem e na criação da mulher, não há diferença. De onde vem o homem e de onde vem a mulher? Da mesma criação, do mesmo pó. A diferença é que o homem veio primeiro. Essa é a diferença, no que diz respeito à criação. Agora, no que diz respeito a, podemos dizer, sexualidade, o homem masculino e a mulher feminina. Então, essas são as mínimas diferenças que existem. No que diz respeito à criação, a diferença é só uma. O homem foi gerado primeiro. E do próprio homem, Deus gera a mulher. E aqui no versículo, no capítulo número 3, vem a morte. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era agradável à vista, agradável aos seus olhos, a árvore de conhecimento e entendimento, ela tira do fruto, toma do fruto e come. Há pessoas que dizem que a serpente falou, a cobra falou. Querida, a cobra não fala, a cobra não falou, cobra não vai falar, serpente não vai falar, animal não vai falar, boi não vai falar, jumento não vai falar, burro não vai falar, búfalo não vai falar, elefante não vai falar, nada vai falar com voz humana, nada. O único que fala, que eu conheço aí, passarinhos, né? Como por exemplo o papagaio, tem calopsita que treina aí os seus adestradores, me parece, não sei, mexo com essas coisas, mas eles costumam dizer que eles falam. O papagaio sim fala, embora meio que enrolado, mas ele fala algumas palavras. Mas é a jumenta de Balaão, nada disso falou com voz humana, nenhum animal fala, mas a jumenta falou. Jumenta não falou nada. O profeta estava cego, com o pecado, com o ódio, com a ira, com a transgressão, com a desobediência que não entendia. Quem falava era o anjo de Deus. A mulher iludida com o pecado, a mulher totalmente dominada pela serpente que ali estava, os animais do campo, ela gostava de ver-los. Então ela foi iludida por Satanás, que estava fazendo um médio na serpente, que estava possuindo, no que diz respeito, não possessão, mas tinha feito um médio na serpente, tinha dominado a serpente, hipnotizado a serpente e falava. E a mulher ouvia a voz do diabo e achava que era a voz da serpente. A serpente nunca falou e nunca vai falar. Então, ele sabendo do que Deus tinha falado, disse para a mulher: vem cá, o que Deus disse para vocês a respeito do comer ou não comer? Cuidado com a glutonaria, tá, queridos? Isso leva à condenação. E o que é glutonaria? Saberemos quando falarmos do assunto aqui
sobre tantos assuntos polêmicos, como carne de porco e tantas outras coisas, que dentro da igreja só serve para o povo vender livros e nunca dizer a verdade ao povo, e os que dizem a verdade também transgridem. É o que nós vemos. Queridos, seguir a Bíblia como está escrito. As pessoas dizem, não pode seguir o pé da letra. Se você não tem condição de seguir como está escrito, então você não tem como nem seguir a Bíblia, tá? Ou segue ou não segue, porque meio termo não agrada a Deus, muito menos tem avaliação de Deus, tá? Então, ele diz aqui, nós já vimos aqui que a mulher e o homem, criado do mesmo natureza, podemos dizer, do mesmo pó, da mesma matéria. De onde foi formado o homem, foi formado também a mulher, embora a mulher sendo formada por último da costela do homem, mas o homem pó. E Deus criou um, para que deste um viesse a todos. A Bíblia declara em Atos dos Apóstolos, Eva, a mãe de todos os viventes. Mas antes de que eles viessem a gerar, a ser fecundos, a encher a terra, a produzir vida humana de si mesmo, entre eles, o que aconteceu? O homem cai. Adão cai porque Eva peca. Eva é enganada. E Adão cai no engano, ou melhor, cai conscientemente. Porque Adão tinha recebido o recado de Deus. Não coma desse fruto, nem toque nele. Mas Satanás, que já estava morto, veja, irmãos, duas mortes. Você já leu comigo Gênesis aqui 3, 1, e você já leu Gênesis 3, 18, 19. Então, quando Satanás chega para a mulher e disse, o que Deus disse a respeito da árvore, do que vocês vão comer? Eva disse que ele disse para ele, Deus falou que Eva pensando que estava falando com uma cobra, né? Naturalmente. Por isso você tem que ter cuidado com como você anda. Jesus disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O povo brasileiro é um povo maravilhoso, mas é um povo que é levado a engano fácil. É manipulado fácil, não todos, a maioria. É manipulado por política, por religião, por todos. É muito fácil manipular os crentes. A gente vê aí na política, nós vemos lá estamos vendo na França agora, aquele quebra-pau que eles estão lá, porque o governo quer colocar a aposentadoria para 64 anos. Aqui, quando o governo fez a reforma em 2018, 2019, o povo aplaudia na praça, vamos fazer. Absurdo, como o povo é levado a ventos de doutrina e ensinamentos que só geram interesses pessoais de cada um daquele que implanta as suas próprias vontades, suas próprias leis. O povo brasileiro, um povo festeiro, um povo maravilhoso, um povo que Deus olha para eles como olha para todos os povos da terra, mas que eles precisam se despertar. Nós precisamos disso, tanto religiosamente, como espiritualmente, como biblicamente, para não sermos enganados tão facilmente. Assim, Eva foi enganada facilmente, mas o homem caiu consciente. O diabo, astuto, perigoso, não brinque com ele, astuto, perigoso, sagaz, cuidado. Então, ele diz aqui, o que Deus falou para você, Eva? Eva disse, não, a gente não pode comer o fruto que está na árvore no meio do jardim. Se comermos, morreremos. Então Satanás, que já estava morto. E quando Satanás morreu? Quando deu-se a morte de Satanás? Você pode abrir em Isaías 14 e Ezequiel 28. Você vê lá a queda dele. Você vai ver a morte dele. Mas, irmão, Satanás está vivo ainda. Satanás está vivo, sim. Mas está espiritualmente morto.
morto no pecado. Satanás não tem mais oportunidade de salvação. Está sentenciado, essa é a morte. A sentença dele, o processo dele, já foi julgado, já foi lavrado, já foi decretado a prisão dele, a condenação dele. Ele não tem mais saída, ele já está sentenciado à morte. Ele está morto desde que ele caiu. Essa morte que ele traz é a morte espiritual. Agora, quem trouxe essa morte? Ou melhor, quem matou o diabo nesse sentido? Espiritualmente. É isso que nós precisamos saber. Abram comigo em 1 Samuel, primeiro livro, profeta Samuel, é no capítulo de número 2, 1 Samuel 2, 6. 1 Samuel está aí atrás, no Velho Testamento, que as pessoas dizem que acabou, né? Os interesseiros que se interessam pelo teu dinheiro, diz que o Velho Testamento não vale nada. Quem não vale é quem diz isso. Quem diz isso que não vale, que já foi, já passou, é o que não vale. Eles é que não vale nada. Do jeito que eles estão falando da palavra de Deus, mas a palavra de Deus permanece para sempre, tá bem? Então, 2 de Samuel, primeiro livro, e o versículo de número 6. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta, levanta do pó o caído e desde o monturo exalta os necessitados, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Aqui está o céu, não? Coisa linda, não? O céu que sustenta essa terra, esse firmamento. O Senhor está sobre tudo isso. Então a Bíblia está dizendo aqui, Ana na sua angústia, clamando a Deus e voltando a Deus para se livrar da humilhação que ela tinha todos os dias pela sua irmã. Então ela diz que o Senhor é o que faz descer a sepultura, o Senhor é o que faz subir. O Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem tira a vida. Quem mata e quem dá vida, meus queridos, é Deus. Então Satanás, que morreu no pecado, na transgressão, ele mesmo criou a morte. Satanás não criou morte nenhuma, ele criou o pecado. E o pecado, a transgressão, a idolatria, a arrogância, fez com que ele morresse espiritualmente, separando-se de Deus, caindo de alto a baixo e morrendo a sua morte eterna. Eternamente, Satanás está condenado. Mas não existe condenação para a eternidade ou para a morte, ou melhor, não existe eternidade para condenação. Não existe eternidade para condenação. Quem morre vai ficar eternamente condenado? Nada disso. Quem morreu sem Cristo foi condenado. E essa condenação tem um tempo para terminar. Quando? Quando o fogo apagar. E quando é que o fogo apaga, queridos? Quando o pecado tiver terminado. Enquanto a pessoa tiver lá gotinhas de pecado, faíscas de pecados, riscos de pecado, a pessoa vai estar queimando no fogo. Consumiu todo o pecado? Consumiu-se tudo, acabou, virou pó, desapareceu, não mais existirá. Então não existe eternidade para condenados, existe fim e destruição total e acabou. Isso sim. Então, o que a Bíblia diz? A Eva então come do fruto. Então Satanás, na sua astúcia, diz: Deus sabe que no dia que comeres do fruto, não morrerás. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Satanás falava da morte dele, que ele tinha recebido por ter transgredido, por ter desobedecido. Então o que é a morte então? Quem é a morte então? É o que nós estamos estudando.
Então, Satanás, ele morre espiritualmente e vivo espiritualmente no que diz respeito a não ser destruído antes da sua destruição. Ele enganava e engana a todos e conseguiu enganar a mulher. Então, ele diz para a mulher: Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, sereis como ele, conhecendo o bem e o mal. Não vai morrer. Mas Satanás falava de uma morte que não existia. Ele sabia da dele, mas não sabia desta aqui, de 3:19 de Gênesis. E por que Deus então não falou dessa morte? Você percebe que Deus não fala dessa morte no princípio, porque nem a morte espiritual que Satanás tinha sofrido, e nem essa morte aqui do 19 de Gênesis 3 existia, porque esse não era o plano de Deus. Não era para o homem morrer. Mas Satanás, na sua astúcia, trouxe a morte dele, que era a morte espiritual. De maneira que todo homem hoje nasce já morto. O seu espírito, aquele que foi colocado lá no Éden, entre os ossos do homem, e depois coberto com esse corpo de carne, nervos e pele, sangue e todos os seus órgãos. Depois disto, que esse homem recebeu essa vida, essa morte não prevalecia, não existia ainda. Não existia ainda. Não existia. Essa morte passou a existir quando? O que Deus não queria fazer. Porque Deus não tinha intenção de ver a sua criação. O homem que ele criou, a sua imagem, a sua semelhança, morto como estava morto Satanás, nos seus delitos, nos seus pecados. Mas o homem caiu. E então a morte espiritual veio. Vindo a morte espiritual, Deus sente-se na obrigação de matar o homem, de permitir que o homem morresse, também fisicamente. Tivesse limites de vida. Para quê? Para que Satanás não viesse tentá-los mais ainda. Por isso, em Gênesis, no capítulo de número 5, quando ele manda o dilúvio, ele disse para Noé: me arrependi de ter feito o homem. Vou bani-los da terra, vou destruí-los. Mas como profecia divina e palavra de Deus não deixa de ser cumprida, Deus então faz uma arca e permite que o homem continue o homem continue existindo por 6 milênios nessa vida de carne e ossos, até que ele volte em breve, que já está chegando já o tempo, já está completando já o tempo. O 6º milênio já está terminando. Não só o homem, como todos os seres viventes da Terra. Então existe aí pessoas, a ciência busca ossos aí que foi há 5 bilhões de anos, 5 milhões de anos, 5 não sei quanto. Não tem nada disso na Bíblia, queridos. A Bíblia completa 6 milênios, ela está completando o 6º milênio da existência de anos-luz. Sol, lua brilhando, astros, estrelas, está completando 6 milênios. Animais no campo, animais no mar, ou bestas, feras da terra, tudo isso está completando o 6º milênio. Se existia um dinossauro, ele existiu depois do homem, ou com o homem, junto com os homens. Não tem nada disso para trás. De 6 milênios para trás não tem vida nenhuma, não existe vida nenhuma. A terra era inanimada, não tinha vida e produzia nada. Esse planeta completa 6 milênios. A existência de anos-luz vai completar agora 6 milênios. Não tem nada disso para trás, não, viu? Não tinha vida nenhuma. Mas existia, só se foi em outra galáxia, numa galáxia aí, em outro planeta, sei lá, Vênus, Mercúrio, sei lá onde é que tem isso aí, sei lá se é que tem vida humana lá, eu acho que não, né? Que não existe. Mas se existiu, isso foi lá. Mas nada existiu antes do homem. Nada teve vida. E depois que saiu o homem, nada terá mais vida aqui humana nessa terra. De jeito nenhum. De espécie alguma. Nunca. A ciência fala, problema da ciência. Estou falando na língua do Espírito Santo de Deus, e isso é o que me interessa. Então, Deus então disse para o homem, o diabo disse para a mulher: não vai morrer não, mulher. Mas ele falava
da morte que ele tinha sentido, da morte espiritual. Observe, queridos, que o diabo, ele não sente dor. Ele não sente a dor da morte física do homem. Por isso é que Cristo vem aqui. Porque Cristo também não sentia isso. Ele era espírito. Mas e como Cristo criou o homem? Porque quando Cristo cria o homem, meus irmãos, não existia morte. E não existindo morte, não existe dor, não existe sofrimento, não existe nada. Então ele criou o homem sem sofrimento, sem dor, sem aflição. Por isso o versículo 18 está dizendo: ela te produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Olha aí, do teu sofrimento, da tua angústia. Por que você pecou, rapaz? Por que você caiu? Qual é o problema da humanidade hoje? O problema da humanidade hoje chama-se pecado. O problema da humanidade hoje chama-se transgressão de lei. O problema da humanidade hoje chama-se quebra de mandamento, rejeição às leis divinas, rejeição à obediência, à graça, o perdão e a misericórdia do Senhor. Esse é o problema da humanidade. Então, qual foi o problema do Adão? O problema do Adão foi a transgressão. Trouxe essa desgraça toda para o homem. Então, ele deu ouvido à voz da sua mulher, que tinha sido enganado pelo diabo. Então, o homem morre espiritualmente, mas fisicamente o homem não morre. Então, Deus, vendo que o homem ia sofrer muito na sua carne, ele traz também a morte física, que é essa aqui do versículo 19. Então, existe dois tipos de morte: morte espiritual e morte física. A morte espiritual é do diabo? Não, não é do diabo. O diabo foi o primeiro a receber, porque em espírito ele transgrediu e em espírito ele morreu. Espiritualmente está morto para sempre, mas ainda continua em espírito até completar o seu tempo. Está chegando, Apocalipse diz que está chegando ao seu fim. Então o homem em espírito morre. E também, por conta dessa morte, vem a morte física. Qual é a primeira morte? A morte espiritual. E qual é a última morte? É a morte espiritual. Ela é a primeira e ela é a última. Mas quando o homem se livra da morte, observe, queridos, que o homem tem que se livrar da morte. Que morte espiritual? Porque a morte física não tem jeito, a não ser que se torne como um Enoque. Dá uma olhada no versículo, que as pessoas se enchem de confusão. Capítulo de número 9, da carta aos Hebreus. Hebreus 9, e versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o homem morrer somente uma vez. O Adão morreu só uma vez espiritualmente. O homem morre só uma vez espiritualmente. É disso que ele está falando aqui. E depois dessa morte espiritual, se não se arrependerem, vem o juízo, a condenação. Mas fisicamente, a morte que Ana está dizendo lá em Samuel, e também Isaías diz, que ele faz a morte, ele cria a morte, ele faz a vida, ele faz tudo. Tudo isso está na mão de Deus. Então, meu querido, quem é a morte? A morte é uma profecia. As duas mortes faz parte de uma profecia. A morte física é uma profecia e a morte espiritual é uma consequência de pecado que o diabo recebeu. E profeticamente também aconteceu. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. A morte não é uma pessoa, a morte não é um espírito, a morte não é um anjo, não é nada disso. A morte é uma profecia que vai acabar. Essa profecia vai se acabar quando todos os homens forem julgados. O diabo já está
quando todos os ímpios pecadores forem julgados no dia do trono branco, para que todos serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Assim, tudo acaba. A morte será lançada no inferno, como vai o falso profeta e a besta, lançados vivos. Então, quando o homem cai na sua transgressão, o homem morre, essa morte física. Então, Cristo vindo ao mundo para participar das aflições do homem, ele queria sentir por que o homem gemia tanto. Eclesiastes, ou melhor, Hebreus 2, ele diz que, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse. Veja que Jesus diz que ele sentiu paixão pela morte, por isso ele se tornou um grão de trigo. Por isso é que quando você desce à sepultura, você desce com um grão de trigo, porque esse corpo que morreu aqui, ele não pode levantar mais. E aquele que levantar da sepultura não pode viver mais aqui. Vai para a glória. Ou vai para a glória ou não levanta, meus queridos. Sim ou não, é dois termos. É dois termos, sim ou não. É duas mortes, física e espiritual. Mas essa morte física pode existir mais vezes na vida de uma pessoa? Claro que pode. Um homem pode morrer quantas vezes fisicamente? Não dá para saber. Eu conheço um, eu vejo falar, não, tenho certeza de um que existiu biblicamente, que eu sei que ele morreu, não só ele, mas alguns deles que morreram 2 vezes, fisicamente. Por exemplo, os que Eliseu ressuscitou, Elias ressuscitou, Paulo ressuscitou, Pedro ressuscitou, e Jesus ressuscitou. Lázaro é um deles. Lázaro, por exemplo, morreu 2 vezes. Ele estava com Cristo, morreu, como nós sabemos, Cristo ressuscitou. Tudo isso, meu querido, é antes de ser sepultado, porque depois que é sepultado, só morre uma vez e dessa sepultura uma só vez. Se morreu com Cristo, levanta-se em espírito para ser levado ao céu, em corpo glorificado. Carne e sangue nunca mais volta, para ser levado ao céu. Se morreu sem Cristo, vem o que diz a Bíblia em Hebreus: aos homens está destinado a morrer somente uma vez, depois disso o juízo. Morreu uma única vez. Agora, eu nasci de novo do Evangelho, eu voltei para o mundo, então eu morri outra vez. A morte que você trouxe do mundo antes de conhecer a Cristo, meu querido, continua lá, continua na sua natureza. O que você fez? Vou abandonar ela com os frutos dela. Você deixou a Cristo, você voltou para ela, é a mesma morte, não tem essa de morrer 2 vezes, espiritualmente. Viver, nascer uma vez, é o que a Bíblia está dizendo. Então, a pessoa vem para o Evangelho, volta atrás, tudo nesse corpo físico. Faça a diferença entre o espírito e o físico, entre o humano e o celestial e o espiritual. É isso que a Bíblia nos requer. Então, quando Cristo, quando essa morte aqui aparece, que é a morte física, as pessoas podem morrer mais do que isso. Lázaro morreu 2 vezes, como eu já disse, porque o outro Cristo ressuscitou, e ele ficou vivo nessa vida humana, porque Lázaro não foi sepultado. Então, sendo ressuscitado e ficando vivo nessa vida humana, se ele continuou em Cristo e morreu com Cristo, então Lázaro morreu 2 vezes fisicamente. E se ele morreu a 2ª vez fisicamente sem Cristo, ele vai receber a primeira morte, que representa a 2ª morte. Qual é a primeira morte? A que o Adão trouxe, a morte espiritual. Ele vai novamente para a morte espiritual, que é a 2ª morte, ressuscitando pela 2ª vez, porque ele já foi ressuscitado uma vez no que diz respeito à vida física, humana. Agora vai ser ressuscitado pela primeira e última vez na vida espiritual, se não morreu com Cristo. Mas se morreu com Cristo, ele levanta quando Cristo voltar, ressuscitando pela 2ª vez, mas em espírito, glorificando a Deus
e glorificado por Deus. Então você precisa fazer a diferença entre essas duas mortes, que todas elas são profecias dadas por Deus. Não é um homem, não é uma mulher, não é um espírito, não é um anjo, não é nada disso. É uma profecia, tanto uma quanto a outra. Uma Satanás recebeu por ser desobediente. Quando Cristo joga lá embaixo, você olha aqueles, Isaías 14 e você vê Ezequiel 28. E você vê Deus dizendo: chegaste a um fim horrível e não mais existirá. Ou seja, está morto, Satanás. Espiritualmente você está morto. Essa morte ele trouxe aos homens lá no Éden. Nós vamos ficar por aqui e nosso próximo vídeo nós vamos esclarecer tudo até que você compreenda, entenda e nós entendamos pelo Espírito de Deus a nossa posição no reino de Deus e a nossa posição nesta vida humana. Ora comigo, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra. Queremos ser sábios, não sábios em nós mesmos, porque a sabedoria dos homens passa, mas a sabedoria que vem de Ti permanece para sempre. O Teu apóstolo Tiago dizia: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu quero essa sabedoria que Tu me dás livremente, para que, humanamente falando, vivendo em espírito, eu possa ter também sabedoria, estudando, lendo, praticando boas obras, que é o que todos precisam, Pai. A maior tristeza e a maior fonte de engano é a ignorância dos homens, a falta de estudo, a falta de entendimento, de conhecimento. Isso mata o homem. É isso que leva às transgressões das leis e da lei que o Senhor nos deu e dos seus mandamentos. Mas Tu, Deus, continua firme, assentado no Teu trono, dele não se abala e de coisa alguma não se move. Por quê? Porque é Senhor e soberano. Por isso nós queremos herdar de Ti sabedoria, receber de Ti sabedoria, porque o Teu Filho Jesus Cristo disse através do Teu apóstolo Paulo, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam embaixo da lei, a fim de receber a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou então Deus aos nossos corações o Espírito de Seu Filho, que clamamos: Abba, Pai. Assim que já não sois mais servos, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro e co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso, Cristo bendito, nos dá da Tua sabedoria e do Teu entendimento para comermos sempre desse pão gostoso e maravilhoso que é a Tua santa palavra. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos a Tua lei, ó Cristo bendito, amamos os Teus mandamentos e queremos cumpri-los e ensiná-los, para que todos venham cumprir, pois sem o cumprimento da Tua lei e dos Teus mandamentos, o homem perecerá e descerá a condenação, e esse não é o Teu plano para ninguém. Obrigado, Jesus, pelo pão nosso de cada dia, pelo ar que respiramos, pela chuva que cai sobre a terra, pelos ventos que assopram por cada canto dessa terra. Obrigado pelas dores, as aflições que estão por aí, porque quanto mais dor, mais aflição, mais agir do Senhor, mais conquista e mais vitória para o Teu povo, e nós podemos dizer que somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por nos dar o privilégio de falar a Tua palavra. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, tem misericórdia dos nossos jovens, tem misericórdia das crianças, tem misericórdia das autoridades constituídas por leis, tenha misericórdia dos médicos, enfermeiros, daqueles que estão nos hospitais lutando pelas vidas. Que Tu, Deus, possa os encorajar e dar sabedoria. Obrigado, Deus, por tudo. Que o Teu nome seja engrandecido, hoje e para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Amém.